Faz a Conta começa em instantes. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa nova temporada, a terceira temporada do Faz a Conta, hoje com um tema super especial. Eu tenho ilustres convidados aqui para a gente falar um pouco do Acordo Gaúcho, o nosso programa, né, do Rio Grande do Sul de transação tributária, tão aguardado pelos empresários. Eu sou Tatiane Correia, eu sou gerente da assessoria tributária da FEComércio. E já de pronto eu inicio aqui apresentando os nossos convidados. Estou muito bem acompanhada aqui pela PGE, pela Secretaria da Fazenda, e depois nós abriremos aqui também uma janelinha para um outro convidado. Doutora Luciana Mabilha, graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após exercer a advocacia por alguns anos, a doutora Luciana ingressou na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, onde exerceu diversos cargos. Membro do Conselho Superior da PGE, em 3 oportunidades, coordenadora das assessorias jurídicas da administração direta e indireta, procuradora-geral adjunta para assuntos institucionais, agente setorial do Sistema de Advocacia do Estado junto à Casa Civil, subchefe jurídica da Casa Civil e corregedora-geral da PGE Rio Grande do Sul, por 2 mandatos. Atualmente, ela é coordenadora da Procuradoria Fiscal. Muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, Tati. À minha direita, Dr. Rafael Orozco, procurador do Estado desde o ano 2000, pós-graduado em Direito de Estado pela URGS, membro do Grupo Gestor do Crédito Tributário, órgão auxiliar em matéria fiscal e tributária do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, membro suplente do Conselho de Boas Práticas Tributárias do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador da 2ª Procuradoria Regional da PGE-RS, é dirigente da equipe de negociações do interior do Estado. Bem-vindo. Obrigado. À minha frente também o Dr. Clóvis Breda. Ele é auditor fiscal da Receita Estadual e engenheiro agrônomo. Ele é chefe da divisão de recuperação de créditos da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, ingressou na Secretaria da Fazenda no ano de 2013 e exerceu atividades na Contadoria e Auditoria Geral do Estado, o CAGE, e na 4ª Delegacia da Receita Estadual em Novo Hamburgo. E o nosso outro ilustre convidado que está online é o Dr. Gustavo Rafael Fagundes Vert. O Dr. Gustavo é advogado graduado pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, Rio Grande do Sul. Ele foi professor na Faculdade Brasileira de Tributação e na Faculdade IDC. Ele é autor de vários artigos publicados em livros e periódicos online. Seja muito bem-vindo também, Dr. Gustavo. Olá, Tatiane. Nos ouve bem? Tudo certo? Estou ouvindo muito bem. Parabéns por esse belíssimo encontro. Eu acho que a gente está com um probleminha no áudio do Dr. Gustavo, né? Vou iniciar aqui o nosso podcast e o pessoal vai tentando nos auxiliar com o áudio do Dr. Gustavo. E eu vou começar pedindo para a doutora Luciana falar um pouquinho, em linhas gerais, né, do que é a transação, né? Por que eu falei que ela era muito esperada? Porque a gente teve inicialmente uma autorização do CONFAS, depois a gente teve a nossa legislação aqui, ó, na minha cola. Em dezembro de 2024 foi aprovada a legislação no Rio Grande do Sul. E aí, depois disso, a gente FEComércio e as outras entidades empresariais, ficamos lá no pé da PGE, da Secretaria da Fazenda, incomodando, queremos a transação. Tivemos um primeiro edital relativo ao IPVA, e depois a gente teve, então, em julho do ano passado, o edital relativo ao programa de transação para o ICMS. O edital não, o decreto. E o edital saiu, então, em dezembro, um ano depois da lei, saiu
o edital que traz, né, efetivamente as regras para a transação. Doutora Luciana, fala para a gente, então, em linhas gerais, né, para as pessoas entenderem, para os empresários entenderem qual é o objetivo, né, o que esse programa Acordo Gaúcho está trazendo, possibilitando para os empresários. Oi, Tati. Muito bom estar aqui nesse momento e apresentando também um Acordo Gaúcho, que eu acho que mostra, assim, uma face de consensualidade, é um outro momento, né, uma outra postura da relação Estado-contribuinte. Então, o que se propõe? A transação tributária, ela corta um pouco aquele papel tradicional do refaz, refis, né, que é simplesmente uma adesão, aí o contribuinte aproveita porque tem desconto, logo desiste se não tem condições de manter, e criam novos débitos, o próprio contribuinte se vê desestimulado de prosseguir, e como ele sabe que vai ter um programa lá na frente, ele também deixa de pagar. Então, ele forma um comportamento, assim, de adesão e de descomprometimento do contribuinte. E o Estado lança o programa quando precisa arrecadar, então também fica uma relação, assim, muito descontínua. Porque a gente teve por muitos anos, né, esse tipo de modelo. Programa. Exatamente. A transação tributária, ela propõe uma outra modelagem, ela propõe um comprometimento, uma conformidade, né? Então, o Estado faz concessões, o contribuinte também faz concessões, e se obtém uma situação mais vantajosa, o contribuinte consegue descontos, prazo, conforme o programa, claro, né, ou alguma outra vantagem, e o Estado mantém uma sustentabilidade da sua arrecadação, porque o contribuinte vê que é interessante, realmente ele se envolve naquela oportunidade de acordo, né, e dessa forma mantém a arrecadação de uma maneira mais sustentável, né, a gente não tem uma quebra como acontece nos refazes, que a gente faz uma super arrecadação, mas corre o risco de no período seguinte não fazer. Então, o Acordo Gaúcho, ele veio como um modelo do Rio Grande do Sul para esse movimento de transação tributária que começou a acontecer no Brasil já. A PGFN já faz alguns anos, né, que vem trabalhando bastante em cima disso e obtendo resultados muito bons. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve a lei, é verdade que a gente passou por um amadurecimento interno até conseguir dar esses primeiros passos. A questão da reforma tributária foi uma questão que, não digo que atrapalhou ou ajudou, não é essa questão, mas ela foi um assunto, né, durante o ano de 2025, que nos impactou e acabou também criando um movimento da necessidade de que fossem editados alguns programas estilo Refaz. Então, o Refaz, ele não tem... O Refaz é a transação, no caso o Acordo Gaúcho, eles não têm espaço ao mesmo tempo. Então, a gente acabou postergando um pouco a formatação do acordo do ICMS, lançamos do IPVA, que aí não teria problema, né? Para, então, esse final do ano e aí com o início da adesão agora em março, né? Esperou-se terminar o período daquele primeiro Refaz, né? Exato. E para poder lançar o acordo. E quanto às modalidades... Doutor Rafael, pode falar um pouquinho para a gente, né? Quais são as espécies de modalidades, né? Em que situação? A gente sabe que, em linhas gerais, são duas modalidades. Uma proposta pelo Estado e uma pelo contribuinte. Fala um pouco para a gente, né? Sobre os detalhes dessas modalidades. Tá. Até eu não quis interromper a Luciana. O conceito da transação, ele sai, os refises, os refazes, ele é um foco na dívida, né? A gente está ali, independentemente de quem seja o devedor, o foco está na dívida, é meio cara crachá, tem um desconto padrão, parcelas, quantidade de parcelas padrão. Na transação, o foco é no contribuinte, né? É tentar atender, a gente está nesse caminho, né? A gente ainda está iniciando esse caminho, mas a ideia é tirar o foco da dívida e botar no contribuinte, concedendo benefícios para quem precisa
e não concedendo para quem não precisa, né? Inclusive com o objetivo de fomento da economia, de manutenção das empresas. Com relação às modalidades, aí a gente tem alguns aspectos importantes. Nós temos o que a lei trouxe genericamente, então, com base na lei, a gente tem a transação individual, que aí sim ela pode ser proposta pelo contribuinte ou pelo Estado, e nós temos editais específicos, a lei fala especificamente da questão da disseminada e relevante controvérsia, que aí é no foco do Estado, né? PGE e Receita, analisando situações em que a gente vê, vai dar problema, é uma questão polêmica, a gente está perdendo ou a gente não está ganhando todos os casos. Para dar uma segurança jurídica, a gente tem que fazer um edital específico para esse caso. Mas nada impede que a gente, além dessa questão, como a gente fez com o IPVA, né, um tributo específico, a gente vai lá e atende para resolver um problema de volume, de dívidas pequenas, né? Elas estão sobrecarregando lá os escaninhos virtuais da Secretaria, agora tudo é virtual, né? Sobrecarregando os escaninhos da Secretaria da Fazenda. E aí a gente fez o primeiro edital, que na verdade foi um piloto, né? A gente, vamos fazer o primeiro edital, funcionou, e agora a gente está no segundo. Então nós temos a previsão da lei, é a transação individual e a disseminada e relevante controvérsia, mas também ela, e o decreto corroborou isso, tem a previsão de que, no nosso entendimento, teremos editais específicos. E nós temos agora o segundo edital, né, com a previsão para começar em março, mas ele não é a transação individual, né? Ele é um edital específico, focado naquele contribuinte que não conseguiu aderir aos 2 reconstrução que nós tivemos o ano passado, porque eles tinham precatórios. Eles estavam na expectativa. A gente até publicou com antecedência, antes de efetivamente entrar em vigor, para os contribuintes se prepararem e talvez se conseguissem adquirir precatórios. Mas o objetivo foi principalmente aqueles contribuintes que estavam ali. Tinham o precatório, tinham uma expectativa, não são enquadrados no programa Compensa, né, que é aquele caso de débitos mais antigos, mas nós tivemos muito tempo em vigor a subrrogação, aí a subrrogação ela foi suspensa, e eles ficaram com aqueles precatórios. Então, o objetivo principal desse edital número 2 é atender a esses contribuintes. Então, concedendo descontos, com possibilidade de pagamento com precatórios, 40% em dinheiro, 60% em precatórios, assim, em grandes linhas. Perfeito. Fala um pouquinho mais para a gente dessa questão dos precatórios, que também era algo muito esperado, né, pelos contribuintes. Sim. Nós temos em vigor, desde 2018, né, a lei é de 2017, e a emenda constitucional que deu fundamento era de 2016. Se não me engano, é a emenda 94 de 2016, que inseriu o artigo 105 no ato das disposições constitucionais transitórias e possibilitou que a gente editasse a lei 15.038 do Compensa. Então, desde lá, e essa emenda dizia, enquanto viger o regime especial de pagamento de precatórios da emenda 62 de 2009, o Compensa vai viger. Agora, com a última emenda, que não temos mais prazo de vigência do regime especial, então o Compensa ele está valendo, ele continua valendo para empresas que tenham débitos anteriores a 25 de março de 2015. Mas o tempo passa rápido, né? Nós estávamos lá elaborando o Compensa, mas já passaram-se quase 11 anos desde 2015. Então, muitas empresas geraram novas dívidas
E nós temos um passivo acumulado bem significativo com essa expectativa de uso de precatórios, que para o Estado também é interessante, né? Eu costumo dizer que o precatório é o nosso cheque sem fundo que está na praça, né? Então, a gente conseguir resgatar esse nosso cheque sem fundo para abater uma dívida que também a gente não tem muita expectativa de cobrança, porque já houve a tentativa no âmbito da Receita de cobrá-la. Foi para o judicial. E todos nós aqui do direito, né, a gente sabe o quanto é difícil cobrar num processo judicial. Então, é bom também para o Estado resgatar esses títulos. E agora, a gente, por meio do edital, a gente abriu essa possibilidade. Os precatórios serão recebidos por 100% do seu valor atualizado, né? Não haverá o deságio que na subrogação a gente tinha, mas tem esse porém, que é uma questão de necessidade financeira, e depois eu acho que o Clóvis fala um pouquinho melhor sobre isso, né? Que 40% da dívida tem que ser paga em dinheiro. É diferente do compensa, porque no compensa 10% é pago em dinheiro em 6 vezes. Agora, no edital 2, 40% vão ser pagos do valor em dinheiro em 4 vezes, né? 4 vezes para pagar os 40%, mas a gente não pode esquecer de 2 detalhes importantes. No edital 2, a gente vai conceder descontos, que a gente não concede no compensa, e o segundo aspecto de assim, vantajosidade é que, aparentemente, eu vou pagar esse valor em menos vezes, né, o valor da entrada, mas essa entrada ela é 40% de uma dívida com esses descontos, né? Então, esse aspecto eu acho que é bem importante. E também o contribuinte, eu acho que também é importante salientar nesse podcast, porque geralmente nos programas Refaz, especialmente, para ganhar toda a vantagem, né, todos os descontos, geralmente a empresa tem que incluir todos os débitos. E neste caso, não. A empresa vai poder escolher. Então, mesmo que ele considere, no meu fluxo ali, no meu fluxo financeiro, eu não vou conseguir os 40% para toda a minha dívida, mas eu vou poder escolher aquilo que se encaixa no meu orçamento. E ela pode, inclusive, fazer mais de um, né? Escolher mais de um Claro, débito. ela pode fazer várias operações débito a débito, conforme os precatórios que ela vai adquirindo. Então, enfim, fica bem customizado nesse sentido. Perfeito. Doutor Clóvis, para a Secretaria da Fazenda, existe uma expectativa, né, de redução, de qual é o impacto que o acordo pode trazer, né, para os cofres públicos? Tem uma expectativa de impacto, de redução desse estoque, desse montante de dívida? Bom, primeiro, manifestar, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. É um prazer para nós, da Receita Estadual, estar aqui nessa conversa, né? E antes de entrar propriamente na pergunta, né, dizer assim que a transação tributária na legislação do Rio Grande do Sul, acho que talvez seja a primeira legislação estadual que tem a previsão de transação tributária, é lá de 1973. Tá? Então, a nossa legislação tem previsão de transação tributária desde 73. E nesse período, né, muitas... 130, né? Isso, Da muitas... 6537. Da 6537, né? Que eu saiba, é a primeira legislação estadual que trata disso, né? Mas nesse processo, foi um processo longo, né, de discussões, né? Se a gente ia em fóruns de congressos de tributários, né? E sempre tinha essa discussão, né? Pô, posso transacionar? Não posso transacionar? Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? E felizmente teve a iniciativa federal de regulamentar a transação tributária. Né? Então é um processo que, mesmo que seja uma previsão super antiga, é um processo novo. Né? Então esse processo ele vai ser aperfeiçoado e ele tem que ser tratado também com a realidade que nós temos de estoque de débitos. Né? Então, a gente tem débitos
muitos antigos, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, especificamente nesse momento, né, a gente está passando ainda, colhendo os maus resultados, né, das enchentes, né? E essa transação desse edital, ela veio nesse contexto, né? Ela veio no contexto que nós tivemos refaz, né, onde foi oportunizado então, o pagamento em dinheiro, com descontos bem significativos, prazos longos, até 120 meses de pagamento, né? E agora surgiu atender uma outra demanda forte, que era a questão, como o Dr. Rosco comentou, né, a questão dos precatórios, né? Em relação ao impacto, né, toda ação que se faz no sentido de buscar, né, regularizar crédito tributário, né, a boa gestão dessa carteira, né, ela tem impactos. Nós temos desde 2019, a gente vem numa redução de estoque, tá? Se nós pegarmos o estoque de débitos na carteira de cobrança, né, eu digo na carteira de cobrança, nós trabalhamos de forma conjunta, né, Procuradoria e Receita Estadual, a ponto assim, que esse edital também é conjunto, né? Não é o conjunto da Receita, o edital da Receita ou da Procuradoria. Ele é conjunto justamente para ter essa visão de conjunto do crédito ponto a ponto. Mas de 2019 para cá, né, nós tivemos então redução desse estoque de créditos em cobrança. Todo ano a gente tem uma redução. Isso significa que a gente está num caminho correto, né? Um caminho de buscar soluções que possibilitem a manutenção da atividade econômica, né, que é fundamental, né? E possibilitam também a arrecadação, né? Então, o impacto que a gente vê é esse, né? É mais um passo, né, no sentido de fazer uma boa gestão de carteira, tá? Isso não significa que a gente está sendo bonzinho, que estamos tendo, dizer, a gente não vai mais cobrar, né? Tudo isso está sendo feito, né? Praticamente esses créditos que estão na transação, que potencialmente poderão ser transacionados, eles já passaram por Serasa, já passaram por protesto, né? Já estão, boa parte deles, em processo de execução fiscal, né? Então, é o momento agora de tentar chegar a esse entendimento, comum, né? Entre as partes, né? Perfeito. E é uma ótima oportunidade, né? Sim, com certeza, eu diria assim, nós vamos atacar futuramente outros pontos, né? Esse momento, eu diria, é o momento. Óbvio que também para quem tem recurso financeiro, né, moeda corrente para fazer pagamento, mas é privilegiado para quem detém precatórios, né? Mas a gente vai ter que avançar, nós vamos ter que avançar para a transação individual, para outras matérias de relevante controvérsia jurídica. Então, é um avanço, tá? Esse é um caminho. Né? A ideia é ir aos poucos, né? Lançar o primeiro e fazendo melhorias na sequência. Sim, porque a gente tem situações, por exemplo, todos os nossos sistemas, por exemplo, de cobrança, eles sempre foram pensados em parcelamentos comuns, né? Nós não pensamos nesses processos de transação. E a gente não pode lançar, né, ou criar um programa que seja controlado em planilha Excel, né? A gente tem que ter sistemas bons, fortes, né, que sejam realmente de alta credibilidade, fácil uso, né, para o contribuinte, né? Então, esses também são desafios que a gente enfrenta, né, para implementar essas ações. Perfeito. Doutor Gustavo, tá muito quietinho aí, queremos lhe ouvir agora, vou chutar a bola para ti. Vamos ver se o áudio tá bom, só dá um oi pra gente, vamos testar aqui. Estou testando. Aí, perfeito. Doutor Gustavo, fala um pouquinho pra gente da percepção, assim, de vocês com relação às empresas, a expectativa das empresas, né? A gente sabe que né, como já foi comentado aqui, é um edital que não abrange todo mundo, né? Tem contribuintes que em função das regras, das restrições, não vão poder participar. Tu entende que o programa, ele atinge, ele consegue alcançar, assim, a maioria das empresas, os principais problemas dos contribuintes? Fala um pouquinho dessa percepção para nós. Bom, primeiro, Tatiane, saudar esse momento, essa ocasião, com presença ilustre de procuradores e auditor da Receita Estadual. E o programa de transação tributária aqui no Estado, assim como foi no âmbito federal, ele é um programa muito novo, né? Então, é
é necessária adaptação de sistema, é necessária adaptação de procedimentos de cobrança, de garantia das transações, que eu acho que é um ponto fundamental, é a segurança da Receita Estadual, da Procuradoria, de que esse acordo vai ser cumprido, né? E não vamos ter ali na frente novas solicitações, pedidos de revisão da transação, que eu acho que é um caminho muito ruim, tanto por parte do contribuinte, quanto por parte da Procuradoria e da própria Fazenda. Com relação às dificuldades enfrentadas pelos contribuintes, me parece que nós temos dois tipos de devedores, né, de contribuintes com dificuldades financeiras. Aqueles contribuintes que tiveram uma autuação fiscal em certo momento, né, e acabaram sendo autuados para cobrança de dívidas de ICMS, e a cobrança acabou sendo acrescida de multa. Hoje a multa básica, multa mais pesada, digamos, no âmbito estadual é de 60%, mas já chegou a ser de 120%. E outros contribuintes que passam por dificuldades financeiras, de certa forma, um período mais alongado. E esses acabam, de forma mais permanente, gerando obrigação de ICMS sem o respectivo recolhimento. Então, me parece que a transação, o edital 2, né, lançado, ele atende em parte esses contribuintes. Tem uma observação em relação àqueles contribuintes que estão hoje enquadrados no regime especial de fiscalização, que pelo teor do edital eles vão ser excluídos, mas em parte me parece que atende esses contribuintes. Desde que essas empresas, esses contribuintes, tenham certa capacidade de pagamento, porque acho que depois o Dr. Rafael ele vai mencionar um pouco mais. Nós temos no edital 2 duas modalidades, e ambas as modalidades, na opinião de muitos contribuintes, elas acabaram trazendo um prazo curto, um prazo exíguo para pagamento das parcelas. Então, de certa forma, o Refaz, em relação à comparação com o Refaz, ele acaba sendo um pouco mais flexível, mas os descontos comparados ao Refaz também não são tão atrativos. Então, eu acho que vai ter um benefício aos contribuintes, o edital 2 já vai trazer um benefício aos contribuintes, mas a expectativa por parte das empresas, por parte dos contribuintes, nos parece que ela envolve um prazo um pouquinho mais alongado de pagamento. E aí eu já devolvo a bola até para os nossos demais convidados aí, para saber a visão do Estado, da Fazenda e da Procuradoria, se nos próximos editais, ou se a questão de prazo mais alongado, se de fato vai ser tratado em situações específicas, aí no caso, transações individuais, ou se os demais editais também vão ter essa previsão. Algum voluntário para rebater a bola aqui? Eu posso comentar um pouco em relação Claro. aos prazos e em relação Perfeito. à questão dos 40% de entrada. Doutor Clóvis, tá? eu só vou pedir, porque a gente tem nos assistindo, né? A gente tem pessoas que entendem e tem pessoas que não sabem ainda, né, das condições. Vou pedir, antes do senhor responder especificamente ali pro doutor Gustavo, explica um pouquinho melhor o desenho, né, de qual é o prazo, quais são as condições. Isto. Quais são os descontos, né? Como é que na prática vai funcionar? Então, existem alguns prazos que acho que são importantes, tá? O principal prazo é início e final de adesão, tá? São dois prazos bastante importantes. Então, a adesão inicia em 16 de março e o último prazo de adesão é 15 de abril, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Um mês para adesão, Isso. né? A adesão, o prazo... Bom, a adesão, o que configura a adesão? A adesão significa você preencher ali o formulário da adesão, né? E fazer o pagamento da entrada ou da primeira parcela, tá? Que esse valor é equivalente a 10%, né? Do valor líquido, que é o valor líquido do crédito, que é o quê? O crédito reduzidas já o percentual de Aplicados os 75%, né? De juros e multas, com outro limitante, né? Que esse crédito não pode, né? Ele pode ter um desconto máximo de 75%, mas ele não pode ser reduzido em valor menor, né?
a 35% do valor original dele. Então, ele tem essa trava. Até uma característica assim, por exemplo, todos os nossos sistemas de refaz, nenhum deles tinha trava, essa segunda trava, né? Tinha só a trava do desconto total. Exato. E né? eu já faço propaganda da cartilha, que tem exemplos ali que evidenciam, que ajudam. Isso, a cartilha está fáceis, bem legal. A gente vai comentar depois. Mas todos esses prazos estão bem claros no edital, né? E também estão no material mais didático da cartilha, né? O prazo de pagamento, então, do pagamento da primeira parcela ou da entrada, como queiram chamar, é 30 de abril de 2026. Tá? Esse é o prazo, então, eu aderi, paguei a entrada, ok, estou habilitado no processo de transação. Bom, aí eu vou ter vencimentos de parcelas, né? Sempre no dia 25 do mês consecutivo. Então, a segunda, a terceira, quarta parcela, né? E sendo que a quarta parcela, então, ela pode ser paga no máximo, né? Até 27 do 7, 27 de julho. Então, 27 de julho é o prazo máximo para ele pagar. Então, pagar as 4 parcelas, né? Ou fechar os 40%. 40%. Fechar os 40%. Ele pagou a entrada lá em março, e aí não tem dinheiro para pagar em abril, não tem para pagar em junho, vai pagar as 3 lá em julho? Pode, tá? Então, ele pode, nesse processo, ele pode administrar essas parcelas, tá? Mas até 27 de junho, As a 4 40% entrada tem que estar quitado. e as outras 3, né? As 3 subsequentes, tá? Bom, e também 27 de julho é o prazo máximo para ele apresentar as certidões, né, de titularidade do precatório, tá? Então, esse também é muito importante esse prazo, né? Eu diria que são os prazos principais, são esses. E nessa questão das certidões, é importante também a gente salientar, porque parece que é bastante prazo, né? Puxa, tem mais de 3 meses para providenciar, mas são processos demorados, né? Os precatórios são processos que têm muitas intercorrências, muito artesanais, então essas certidões elas não saem rapidamente. Então o objetivo é que o contribuinte se organize, né? Tente providenciar o quanto antes essas certidões, né? Para conseguir chegar no dia 27 de julho com elas prontas para colocar no sistema e realmente fazer a adesão completa no programa. Perfeito. E, Tati, se me permite, eu tenho falado, semana que vem vou falar lá na OAB de Caxias sobre o Acordo Gaúcho, e para explicar, eu tenho, tentando ser didático, né, como tu pediu, eu tenho dito o seguinte, de uma maneira muito simples. Esse edital número 2, ele é um parcelamento em 10 vezes, em que haverá descontos de multa e juros até o limite máximo de 75%. Será 75%, só não será respeitando aquele limite de que a quantidade de descontos não pode ser superior a 65% do débito original. Então, pega essa dívida em 10. Se tu não tem precatórios, tu vai pagar em 10 vezes. Né? Vai respeitando e vai chegar lá na 10ª, tua dívida está quitada e tu vai usar só dinheiro. Isso é possível. Mas se tu queres usar dinheiro, tu vai pagar as primeiras 4 parcelas dessas 10 e vai apresentar a documentação dos precatórios. Nós ali dentro da Procuradoria vamos analisar e aí os pagamentos ficarão suspensos enquanto nós estivermos fazendo essa análise até o momento em que a gente vai abater os débitos por meio daquele crédito precatório, notificar a empresa dizendo, abativemos a tua dívida, volta a pagar se eventualmente tiver saldo, né? Porque nós temos 3 hipóteses com os precatórios. Uma que, por didática, a gente fala, que é praticamente impossível, é o precatório ser exatamente correspondente a 60% da tua dívida. Então, elas por elas, quitou a dívida. Mas, geralmente, não é assim. Então, a outra hipótese é a quantidade de precatórios que tu apresentaste é um pouco superior, ou muito, aos 60%. Então, vai abater totalmente a tua dívida e tu vai continuar tendo um crédito daquele precatório que vai ficar registrado lá no precatório. E a outra hipótese é, o precatório que tu apresentaste, ele é menor, o valor dele é menor do que os 60%. Então, para essa hipótese, está bem explicado no edital, é que esse saldo vai ser pago nas 6 parcelas restantes daquele parcelamento de 10 vezes.
Entendido. Perfeito. E Acho bem ainda, claro. acho que um ponto, assim, que o doutor Gustavo levantou, e que acho que seria interessante a gente registrar aqui, porque ele falou que os contribuintes ficaram um pouco sentindo que talvez fosse o caso de ter mais prazo, enfim, Uhum. né? Acho que este é um edital, né? O Acordo Gaúcho, ele é mais, né? Nós vamos lançando editais. Nesse momento, esse é o edital que tem o viés do aproveitamento de precatórios, né? Porque atende um anseio dos contribuintes, mas também atende a um compromisso, né, de diminuição do passivo de precatórios do Estado, né? E além do que garante uma arrecadação mais significativa em 2026, que é importante para a gente fazer a distribuição tributária depois do IBS. Então, ele atende né, ele vem uma confluência de fatores. Exato. Por isso Entendido. também o prazo é menor, né? Por isso que a gente está nessa concentração realmente em 2026. Mas ele também vai funcionar para a gente como um laboratório, né? E vamos já, assim que o programa estiver rodando, nós já vamos começar a gestar outras possibilidades, né? O individual. Isso é uma ótima informação. O individual que tem um caráter mais permanente, né? Ou até lançar um outro edital por adesão de alguma tese específica, e aí agora isso vai ser assim, né, para um segundo momento desse ano. Não há um impedimento para que os próximos tragam prazos maiores. Não, claro que não. Doutor Gustavo, com relação a certidões, é possível que, pela prática, né, que vocês vivenciam, é possível que não haja, que alguns contribuintes não consigam as certidões até 27 de julho? É possível, Tatiana, é possível, especialmente como a doutora Luciana mencionou, se os contribuintes deixarem para o último momento a solicitação das certidões junto ao Poder Judiciário. Então, isso vai ser muito importante. Na verdade, eu já aconselharia todos os contribuintes a já procurarem, já providenciarem as certidões o quanto antes, porque isso vai facilitar muito o trabalho das empresas no momento da adesão, e também, certamente, o trabalho da própria Procuradoria, porque eu imagino que o estoque de pedidos vai acabar sendo bem grande, porque é um programa que, até aproveitando o gancho, diferente do âmbito federal, que os editais, a Procuradoria, a Receita, não oportuniza a compensação de prejuízos, a compensação com precatórios. No âmbito estadual, acho que tem uma grande diferença que o Estado já está autorizando, dentro dos editais, a compensação com precatórios, ou promessa que está se tendo também na sequência, a compensação com saldo dos credores. Então, certamente o volume de trabalho, o volume de requerimentos vai ser muito grande, e imagino que se os contribuintes e as empresas deixarem para o último momento, isso pode prejudicar bastante a expectativa, né, de enquadramento dos débitos no edital de transação, com os descontos e com a compensação do precatório. Então, pode vir a acontecer da situação do contribuinte ter acesso aos descontos, mas não conseguir, infelizmente, compensar a parte do débito com os precatórios adquiridos. Uma das exigências do edital para o contribuinte aderir é abrir mão das discussões, né, que ele tenha judiciais. Isso pode ser percebe como um impedimento, assim, os contribuintes têm essa resistência, né, não, prefiro continuar discutindo, não quero desistir da ação, né, a gente pode ter essa visão, sim ou não? Tatiane, no âmbito das transações, eu acho que esse já é um pressuposto, né, que o objetivo da transação é a equalização de passivo e a redução de contencioso. Então, acredito que os contribuintes já estejam com essa percepção, e as consultorias, os escritórios que prestam serviço para as empresas, é o papel deles de salientar e de apontar essa necessidade, porque o objetivo, por parte do poder público, é redução de contencioso, redução de litígios e equalização do passivo tributário. E eu vejo como uma medida muito uma contrapartida por parte dos contribuintes, né, já que vão ter acesso a descontos, a compensações, a contrapartida em termos de desistência de ações judiciais
eu vejo como um ponto de partida muito positivo. É uma troca, né? É diferente de programas. Exatamente. É diferente de programas de parcelamento que não tem contrapartida, concessão de descontos, prazos alongados de pagamento. Eu acho que são institutos distintos. Então, eu acredito que esse Instituto da Transação ele veio para ficar. Ele é um mecanismo muito importante, está sendo um mecanismo muito importante. E, de fato, um dos objetivos é também a redução de estoque de processos. Né? Isso aí. Maravilha. Doutora Luciana, fala um pouquinho para a gente, para ficar bem claro para quem nos assiste. Quem pode e quem não pode aproveitar essa oportunidade, né? Aderir à transação. A empresa do Simples pode, não pode, né? A gente sabe que nesse momento não pode, e aí existe a possibilidade, né? Pode ter uma autorização do comitê gestor ou não. Quem está no REF não pode. Fala um pouquinho das exigências, né? Quem pode, quem não pode. Claro. Bom, Tati, funciona assim, né? A ideia desse edital é que ele tenha uma certa amplitude, porque como o Clóvis referiu, ele tem um foco ainda de resgate das nossas das adversidades climáticas pelas quais o Estado passou em 2023, 2024. Então, a ideia era focar em empresas impactadas, além daquelas, claro, em situação de recuperação judicial, falência que, né, é notório que a recuperabilidade dessa dívida é mais baixa, né? A gente também teve um olhar sobre essa situação do contribuinte que sofreu, né, nos últimos anos com isso. Então, são dívidas que tem que ter sido inscritas em dívida ativa até junho de 2025. Me corrige. Isso, 30 de junho É de 30 de junho de 2025, colinha né? aqui. Daqui. Então, justamente porque é esse foco, né? É esse foco de recuperar esse contribuinte que sofreu com as enchentes. Então, o contribuinte vai se autodeclarar, né? A gente presume a boa-fé, claro, né? Ele vai se autodeclarar como impactado pelas enchentes, né? Se, claro, não se enquadrar em algum dos outros casos, como recuperação judicial, falência, etc., né? Então, ele adere nessa linha. A questão do REF. Para ele, deixa eu só te interromper um pouquinho, para ele comprovar que tipo de documentação, bom, eu fui, minha empresa foi atingida pela enchente, o que se exige para essa comprovação? Nesse primeiro momento, ele vai autodeclarar somente, né? Caso se veja a necessidade de uma comprovação, nós vamos abrir um prazo de 5 dias para ele trazer, enfim, aí ele vai documentar, né, os impactos que ele teve no estabelecimento, ou nos fornecedores, ou nos consumidores dele, enfim, né? Porque pode ser direto ou indireto o impacto, né? Então, aí abre um prazo para demonstração. E a questão do REF, acho que é uma questão que vários contribuintes estão perguntando, é que é uma determinação até legal, né? Que o contribuinte que se encontra em regime especial de fiscalização, ou seja, que tem uma contumácia, né, vem num processo de não pagar tributos, né? Esse contribuinte, ele pode buscar essa regularização até o dia 10 de março. Então, ele sai do REF, né? E aí ele pode vir a aderir a partir do dia 16, né, ao Acordo Gaúcho. Então, ele tem essa chance agora, né? E acho que é bem importante saber disso nesse momento para ele buscar essa solução, né? Sair do REF até o dia 10 de março para se tornar apto a aderir, né, a partir ali do dia 16. Essa informação é super importante. Deixa eu só acrescentar aqui. A nossa ideia, quando a gente pensou no programa, é de efetivamente auxiliar a população, né? Especialmente as empresas gaúchas que sofreram os eventos climáticos. Porque eu lembro, inclusive, logo depois, né, eu vindo para Porto Alegre nas nossas reuniões, desviando do caminho, e era uma sensação de luto, né? Muito grande. Eu acho que a gente ficou muito tempo com aquele espírito de luto. Então, todos nós fomos afetados, né, de uma maneira ou não.
Óbvio que se a gente perceber alguma situação fraudulenta, isso a gente vai buscar esclarecimentos. Mas não é esse o objetivo e provavelmente isso não vai acontecer. Exato. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo sofreu. E aí alguém pode perguntar, tá, mas então se todo mundo sofreu, por que colocar esse requisito, né, no edital? Por causa dos termos da lei. Né? A lei diz que a gente pode, os descontos são no máximo 65%, e a gente só pode conceder até 75% em situação de calamidade. Então, por isso que é necessário constar do edital, porque a lei exige, né, que a pessoa faça a declaração de que sofreu os efeitos. Todo mundo sabe que todo mundo sofreu, mas ela vai ter que fazer essa declaração. Então, isso não deve ser uma preocupação, né, das empresas. Porque o Estado pressupõe que todo mundo foi direto ou indiretamente atingido pela calamidade. Eu acho que isso não deve ser uma preocupação do contribuinte. Né? Eu acho que tem mais uma questão aqui ainda a ressalvar, Tati, que é a questão de que o contribuinte que, voltando um pouquinho que é o que nós estávamos conversando antes, que tem uma ação e discutiu uma determinada tese, porque, enfim, entendia que tinha que discutir e tudo mais. E aí, para discutir, ele garantiu, né, fez um depósito integral em dinheiro, e ele acabou perdendo, né? E o depósito está lá, né, perdeu a ação, transitou em julgado, esse contribuinte não pode aderir, porque ele perdeu a ação, transitou em julgado e ele tem depósito. Então, essa é uma situação também que a lei nos impede a adesão desse contribuinte, porque aí, né, vamos dizer assim, a situação já se resolveu judicialmente, nós já temos uma decisão estabilizada, né? Então, basta agora só a apropriação do valor. Então, nesses casos, esse contribuinte também não pode aderir. Mas, como tu vê, são pouquíssimos casos. Exato. Acho que o programa tem bastante amplitude, né? O objetivo justamente é dar uma resposta a esses anos difíceis que a gente passou, né? Perfeito. E até aproveitando o ensejo da fala da doutora Luciana, mas quem tiver depósito, bloqueio de valores, né, na cobrança ali da procuradoria, as contas foram bloqueadas, teimosinha, entrou dinheiro e tem aqueles valores, o edital também exaustivamente regula a possibilidade, o contribuinte vai dizer, eu quero usar os valores que estão lá bloqueados nesses processos, ou não. E depois, caso ele não use, obviamente, né, a gente não vai ter dinheiro a mais, né? Ele vai quitar a sua dívida no edital 2 e depois vai pedir o alvará e a procuradoria vai concordar com a liberação, porque a dívida dele vai estar paga. Obviamente, pagando lá eventuais custas remanescentes. Uma questão importante, que a gente ainda não tem a regulamentação, haverá incidência de honorários sobre o valor abatido com precatórios. Né? Então, isso também é uma verba que vai ser devida, né? A guia já vai vir com o percentual de honorários do valor em dinheiro. Mas o valor pago abatido da dívida com precatórios terá uma incidência de honorários também, que deve sair em breve a regulamentação ali, o percentual. Né? Informação muito importante. Doutor Clóvis, o senhor tinha dado a ideia da gente fazer uma divulgação da cartilha. Queres tentar? Vamos tentar. Vamos tentar pedir um apoio aqui, então, para a gente colocar na... A nossa preocupação, né, é de que a informação chegue, né, e chegue de forma técnica, mas também chegue de forma clara e simples, né? Então, existe ali o site do Acordo Gaúcho, né? Descendo um pouquinho mais ali, não sei quem está comandando a tela. Então, ali existe assim, a legislação, o edital, né, 225, e nós fizemos uma cartilha do edital, né, 225, se puderes abrir a cartilha. Né? Então, tem essa cartilha que ela detalha, né, a ideia é que não fique perguntas detalhado ali. Tem como é que faz o cálculo do desconto, né? Quais são os documentos que tem que apresentar, por onde é que vai acessar para aderir. Então, é um sistema de perguntas e respostas, né? Que tem a finalidade didática apenas, né? Ele não
ele não suplementa, ele não substitui o edital, né? Vale o que está no edital, de fato, né? Mas ela tem essa finalidade mais didática. Essa foi a ideia da cartilha, tá? Acho que assim, ficou, no meu ponto de vista, bem legal, ficou fácil de olhar, né? Enfim, fácil de ser referenciada. Exatamente, É. ela tá didática. Tá didática. Traz uns exemplos. Os exemplos são ótimos. Né? Então, essa é a ideia da cartilha. Porque é difícil a gente entender essa questão da trava, né? Bom, tu aplica, mas é que o desconto ele é só sobre multa e Multa e juros. juros. Mas em alguns débitos muito antigos, multa e juros significam um percentual Uhum. muito grande do débito. Maior do que Maior a do que o própria principal. dívida, né? Então, É. aí nós temos a Exato. trava ali. Exato. Principalmente, por exemplo, em créditos de multas formais, por exemplo, que não tem principal, né? Então, nesses casos, normalmente já vai aplicar a trava, né? Os 35% do Uhum. valor atual do crédito, né? Nos casos de alça e lançamento com multas qualificadas, então multas de 100%, por exemplo, normalmente vai travar no desconto da multa. Uhum. Então, cada crédito vai ter sua característica própria que merece ser analisada, então, pelo contribuinte para ver a vantajosidade. Até para se ele tiver Lógico. mais de um crédito, né, ele não consegue aderir em todos, escolheu, óbvio, né, o que é mais vantajoso para ele. Né? Lógico. Exato. E é tudo importante, né, deixar registrado que é tudo feito pelo site, né? Tudo virtual. Tudo virtualmente. A ideia não é receber contribuintes, né, pessoalmente. É óbvio, né, que nós estamos à disposição para isso, né, mas, assim, a informação sendo a informação em linguagem simples, né, bem clara, tendo o sistema disponível, que deve estar disponível nos próximos dias, Uhum. para ele poder simular, né, enfim, fazer a sua adesão. Ele vai conseguir fazer simulação. Sim, aí. vai conseguir fazer simulação, saber qual é o valor que ele vai ter que pagar em dinheiro, qual é o valor que ele pode compensar com o precatório, né? Então, toda essa informação vai estar disponível em breve, né, nos sites de adesão ao programa. Maravilha. Né? E o contribuinte que tiver dúvida, tem algum campo para ele mandar dúvida ali? Fiz uma simulação, fiquei com dúvida ainda, vai existir Tem essa perguntas e possibilidade? respostas. Tem as ali, perguntas e respostas. Aham. Na Receita Estadual nós temos o Fale Conosco, na Uhum. Procuradoria também Fale tem conosco. os acessos, né, na Procuradoria para dúvidas, né? Uhum. Mas creio que não vão ter muitas dúvidas não, tá? Acredito que está bem claro nesse sentido. Mas só queria retomar a questão dos 40%, tá? Que isso acho que é bastante importante, porque isso também foi um aspecto que atrasou um pouco, inclusive, a definição do próprio programa, né? Porque, assim, hoje, do valor de ICMS que o Estado arrecada, né, 43% dele já tem uma destinação específica, né? Então, a cada R$1.000 que ingressa no caixa do Estado de ICMS, 25% obrigatoriamente vão para os municípios. 18%, né, vai para o Fundeb. Isso vai, então, para a União, e depois desse valor, 50% aproximadamente retorna para o Estado, o restante não retorna. Né? Então, em torno de 7,5%, 8% de Fundeb. Uhum. Nós temos mais um valor em torno de 10% vinculado para a saúde, que obrigatoriamente já está vinculado para isso. Então, esses 40% que ingressam, que vão ingressar em dinheiro, eles são para cobrir essas despesas vinculadas do governo do Estado, essas transferências vinculadas, não vou dizer em despesas, né? Essas transferências vinculadas. Ou seja, quando ingressar um valor, né, no Acordo Gaúcho com precatórios, o balanço vai ser zero para o Estado no sentido de recurso livre. Tá? Então, a gente teve que tomar essa iniciativa aqui para preservar, né, o equilíbrio financeiro do Estado. Né? Então, esse é o objetivo dos 40%. Tá? Então, acho que esse não é um número ao acaso que foi escolhido. Né? Aí o contribuinte pode perguntar, mas como é que vocês fazem o compensa? Uhum. Por que o compensa é 10% e agora vocês estão sobrecarregando? Porque aquela emenda 94 de 2016, emenda da Constituição Brasileira, que incluiu o artigo 105 no ato das disposições constitucionais transitórias, se o caro assistente, aí, ouvinte, ele quiser, vai lá na Constituição, vai estar lá, o artigo 105 do ato das disposições constitucionais transitórias. Hoje tem 3 parágrafos, mas na redação originária era um parágrafo único que ele dizia, e diz o parágrafo primeiro, os abatimentos feitos a partir
da previsão do caput estão dispensados dos repasses constitucionais. Então, Exato. o compensa, ele não precisa ser 40%, ele é 10%, porque nós não precisamos fazer o repasse constitucional, porque a Constituição nos deu essa possibilidade. É importante deixar claro isso. Né? Assim, porque a gente não poderia ter uma ação diferente, né? Porque senão nós teríamos que definir que outros recursos do Estado, né, fossem utilizados para fazer os repasses. Né? Então, Haveria um desencaixe. Exato. Perfeito. Essa é a preocupação. Pessoal, o tempo é impressionante como o tempo voa aqui, né? Eu tô de olho aqui no nosso cronômetro. Vamos fazer, eu acho que agora uma rodada aqui de considerações finais, né? A gente tá com o tempo aqui dentro do tempo, né? Mas já bem adiantados. Começando aqui pelo Dr. Gustavo. Perfeito. Tatiana, eu vou colocar alguns pontos aí, já aproveitando que eu vou ser o primeiro das considerações finais. Pegando o gancho da questão dos precatórios, um ponto que eu acho que é importante também esclarecer é a questão da compensação, se ele vai ser considerado pós-descontos ou antes dos descontos. O edital acabou tendo uma redação talvez um pouquinho ambígua nessa questão, e também o que vai ser considerado como objeto precatório, porque ali no edital tem previsão de descontar impostos retidos, contribuições. Acho que esse é um aspecto interessante também de comentar. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito ao próximo edital, quando é que se já tem previsão de ser lançado, questão da utilização dos saldos credores, porque muitos contribuintes também estão demandando, né, nos questionando a respeito. E com relação à simulação, o sistema da Receita ele já vai estar apto para indicar a simulação de acordo com o tipo de enquadramento, se é recuperação judicial, se é afetado pelas enchentes, e se, eventualmente, o contribuinte hoje enquadrado no REF conseguir viabilizar a sua regularização parcial, momentânea, se já vai também estar, o sistema já vai estar apto para a simulação da equalização da transação na modalidade do edital 2. Por fim, saudar a iniciativa do Estado, da Procuradoria. É um mecanismo que veio para ficar e me parece que está sendo muito bem sucedido, e a Receita Estadual e a Procuradoria estão adotando, tenho certeza, as medidas necessárias para esse primeiro edital ser bem sucedido e ser um programa, um instrumento que permaneça aí pelos próximos anos. Torcer para que não aumente o estoque de débitos de ICMS e ali na frente de IBS, mas eu tenho certeza que esse mecanismo vai ser, já está sendo um sucesso no âmbito federal, e aqui no âmbito estadual também tende a ser um programa de equalização de passivo muito importante para o Estado e para os contribuintes de um modo geral. Obrigado pela oportunidade, Tatiane, e passo a palavra aí para vocês. Perfeito. Voluntários, vamos pela minha direita. Pode ser. Só com relação ali à questão dos precatórios, né, se eles vão ser, quando que eles vão ser utilizados, né? Eu pego essa para mim. O decreto deixou claro, né? Eu acho que a dúvida é bem pertinente, porque nós tivemos o programa ali do Em Recuperação, né, que é um programa destinado a empresas em recuperação judicial. Ele foi expresso dizendo que as empresas poderiam usar precatórios para abater os seus débitos antes da incidência dos descontos. Né? Então, tem esse decreto que diz isso. Então, a pergunta ela é pertinente. Só que o decreto que regulamentou a transação, ele deixou expresso isso. Ele teve uma coisa boa, foi trazer isso, que os precatórios poderão ser utilizados após a incidência dos descontos. Né? E é o precatório líquido, né? Porque dentro do precatório nós temos ali imposto de renda, contribuição previdenciária e IP-Saúde, porque a maioria deles é oriundo de discussões de servidores públicos. Tem aqueles que são os diamantes raros, né, que são precatórios apenas indenizatórios,
né, como desapropriação indireta de rodovia, enfim, esses não têm desconto algum. Mas a maioria deles, por terem essa origem estatutária, eles têm esses descontos. Então, o precatório ele vai ser integralmente recebido pelo seu valor líquido. E como palavra final, né, da minha parte, eu só gostaria de salientar que tem a ver com o meu dia a dia, o meu métier, que atualmente a minha principal atividade é ser dirigente da equipe de negociações do interior do estado, né? A Procuradoria Fiscal tem a sua equipe em Porto Alegre, que é dizer para a assistência que, independentemente desses editais do Acordo Gaúcho, que realmente é muito importante, a Procuradoria-Geral do Estado, a Receita tem as suas vias ali de parcelamentos ordinários, e a Procuradoria-Geral do Estado também tem. Nós temos a via de parcelamentos ordinários e nós temos a via de acordos excepcionais, né? Grandes devedores, que têm alguma situação peculiar. Então, a Procuradoria e a Receita também, nós sempre estamos abertos a tentar auxiliar o contribuinte na solução do seu problema. O nosso objetivo não é cobrar até quebrar uma empresa. A gente tem a obrigação de cobrar, mas a gente não quer que uma empresa seja tirada do mercado por causa de uma cobrança. Agora, se ela não fizer nada, a gente vai com todas as nossas forças e cada vez a gente está mais bem estruturado. Então, no site da Procuradoria tem uma aba Quero Pagar. Tá? Ali o contribuinte encontra bem facilmente no site ali pge.rs.gov.br, na internet. E qualquer problema, inclusive esses que foram levantados, que tem alguma dúvida, simulei, vai ali no Quero Pagar, faz um texto explicando qual que é o problema e a Procuradoria internamente vai distribuir aquela demanda para quem consegue responder adequadamente aquela pergunta. Maravilha. Ou dar encaminhamento a uma eventual negociação. Tá? E agradecer a oportunidade. Maravilha, perfeito. Perfeito. Então, posso ser comigo? Então, primeiro agradecer a oportunidade, tá? Acho que é importante prestar esclarecimentos, né? Estamos aqui para isso. E dizer assim, que o Acordo Gaúcho, que a transação tributária é uma das ferramentas, é uma das possibilidades que se tem, né? Em busca do que é tão sonhado, né? Dentro da administração tributária, que é busca da conformidade, né? Ou seja, essa conformidade no sentido de cumprimento voluntário de todas as suas obrigações, né? De ter uma empresa perfeita em termos tributários, né? Uma empresa que gere lucros, evidentemente, né? E que a gente vem perseguindo isso de forma persistente, né? Eu vou colocar uma questão, por exemplo, na mudança drástica que tem na questão da fiscalização, né? Até pouco tempo, né, por vinculação legal, se eu visitasse uma empresa, se eu diagnosticasse uma situação de uma infração tributária, eu obrigatoriamente tinha que fazer o lançamento tributário, né? Tinha que ir lá e, como diz, né, canetear, né, e fazer o ato de lançamento. Hoje nós temos, por exemplo, a autorregularização, onde é apontado para o contribuinte, né, inconsistências, né, falhas na sua contabilidade tributária, e ele tem a oportunidade de autorregularizar sem incidência de qualquer multa, né? Então, são avanços que se tem no sentido assim, de propiciar ao bom contribuinte, aquele contribuinte, né, que quer cumprir com sua obrigação tributária, buscar, então, essa conformidade, né? E a transação entra um pouco nisso, né? Claro que hoje a gente está com estoques do tempo que se aplicava a multa de 120%, né? A gente tem estoque, né? Tem estoque da época que eu dizia, poxa, mas eu poderia dizer para ele fazer uma denúncia espontânea, mas eu não posso, né? Porque senão eu vou estar infringindo a norma, né? Né? Então, nós temos esse estoque. Então, a gente está tratando um pouco também desse estoque, né? Mas a ideia é o quê? Que a transação seja realmente um acordo de conformidade, né?
Essa é a ideia, acho, da transação. O princípio dela é assim: a empresa está com uma dificuldade, vamos fazer um acordo inclusive, né, de uma transação individual que seja personalizado, que seja adequado para aquela empresa, né, e que ela daqui 2 anos, daqui 5 anos, ela esteja andando de forma tranquila, sem débito nenhum, né, sem pendência nenhuma. Essa é a ideia, eu acho que nesse contexto é que vem a transação tributária. Isso é um caminho, né? Essas seriam as minhas palavras finais e agradecer novamente nessa oportunidade. Maravilha, doutora Luciana. Bom, eu acho que na realidade de dúvidas que o Gustavo trouxe estão todas saneadas, né? Eu reitero, então, as palavras do Rafael e do Clóvis, né? No sentido de que a transação é mais uma ferramenta que a gente tem para aproximar o contribuinte da conformidade, para trazer o contribuinte para a regularidade, né? Essa é a ideia, né? O Estado é uma maneira do Estado também proporcionar um incremento da atividade econômica, né? Com as empresas funcionando, reagindo, né? Então, acho que a gente cumpre muito um papel impulsionador nesse sentido. Então, reiterar o desafio, né, que está sendo para nós também, né, trabalhar com uma ferramenta diferente, mas que está nos dando muita satisfação, porque a gente vê esse resultado, a gente vê que as empresas, o entusiasmo também das empresas de poder trazer precatórios, que de repente foi um investimento feito, e elas agora vão trazer, e isso vai repercutir muito positivamente, porque talvez o desconto até seja menor do que o que tinha no Refaz, mas a combinação precatório mais desconto, ela vai dar uma vantajosidade muito grande para o contribuinte. Então, torcer para que a gente tenha muitas adesões nesse programa, que os contribuintes, né, qualquer dúvida a gente está ali pelos canais de atendimento, pessoalmente também, seguidamente os contribuintes vão lá conversar conosco, né? Então, estamos todos aí a postos, né, para fazer um programa muito efetivo e já começando a trabalhar aí, doutor Gustavo, nos próximos, né? Não prometemos nada, né? Vamos aguardar aí a gente formalizar um pouco mais, né? Amadurecer um pouco mais, mas certamente a gente vai seguir trabalhando e seguir esse caminho, como referiu o Clóvis, né? Então, agradecer muito o convite, Tati, agradecer a presença dos colegas, né, nesse bate-bola aqui, que foi acho tão produtivo. Sem sombra de dúvida que foi extremamente produtivo. Eu me sinto uma privilegiada hoje aqui, né, por estar aqui com vocês. Em nome da Ficomércio, em nome do presidente Bon, eu agradeço muito, né, o tempo que vocês dedicaram para vir aqui, para trocar, né, essas figurinhas conosco. Doutor Gustavo, doutora Luciana, doutor Clóvis, doutor Rafael, né, eu acho que a palavra de hoje aqui, se fosse resumir em uma, é conformidade, né, eu acho que já faz alguns anos que a gente vê, assim, a melhoria dessa relação fisco-contribuinte, né, e isso é muito legal de ver, é muito bacana. Tá aí o nosso conselho de boas práticas tributárias, né, que evidencia muito isso. Então, alguns anos atrás, a gente nem, né, não pensava nisso, então foi um longo caminho. O papel da Fecomércio é de auxiliar, né, de auxiliar as empresas nesse caminho, né, do desenvolvimento. Então, agradeço muito a vocês, né? Tenham na federação aqui sempre uma parceira, né? Contem conosco. E é isso, pessoal. Muito obrigada, né? Por aqui a gente vai encerrando esse episódio. Acompanhem as redes sociais da Fecomércio, fiquem de olho e muito obrigada. Um grande abraço a todos.